O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será uma ocasião propícia e a oportunidade para testemunhar-lhes a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a vossa defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nestes dias, nós estamos lendo a história de Daniel, um homem, um ser humano, um judeu, que foi escolhido para viver no palácio dos pagãos do rei Baltazar. E ele procurou sempre ser fiel ao chamado de Deus. E ele é um judeu, conhecia as leis de Moisés, as profecias. Ele procurava obedecer a todas estas leis. Nós lemos nesses dias que ele renunciou comer da comida, da bebida que estava na mesa do rei, porque havia coisas que ele não aprovava, que era contra as normas, as leis de Moisés. Ele combinou com o funcionário lá do palácio e ele só comia legumes e tomava água. Então ele foi preparado, apesar do medo do funcionário, ele se tornou uma pessoa importante, tinha uma saúde muito saudável. E ele recebeu de Deus esta capacidade de conhecer, de adivinhar os sonhos, interpretar os sonhos e os acontecimentos. Por isso que agora ele está falando ao rei Baltazar: você fez uma coisa muito errada, cometeu um sacrilégio, tirou os vasos, os cálices, os vasos do templo, os objetos que se usam para o sacrifício, e trouxe aqui para o seu banquete, e você está transgredindo as normas, né? Você está desonrando, desrespeitando o uso desses vasos que foram especialmente colocados para o templo. Então ele não deixou de falar a verdade para o rei. E mesmo sabendo que poderia ser castigado, e ele está dizendo, interpretando aqui o que o rei lhe pediu para interpretar os seus sonhos e visões, está dizendo que ele teria um fim muito difícil, muito terrível. A Daniel, é bom a gente ler este livro da Bíblia, a história de Daniel, os acontecimentos que vêm depois daquilo que nós estamos lendo nesta semana. Então, ele procura ser fiel ao seu Deus. É um convite para que nós também aprofundemos cada vez mais o nosso conhecimento da palavra de Deus, que a gente conheça os ensinamentos de Deus, possa ser obediente e fiel a tudo aquilo que o Senhor nos pede. Ele tinha uma missão, ele tinha mais 3 companheiros que estavam com ele lá no palácio. Mais 3 companheiros, e eles procuravam seguir, apesar de viver num ambiente pagão,
eles procuravam ser fiéis. Nós também vivemos num ambiente muito pagão nos dias de hoje. Quantas coisas, né, que são contrárias à lei de Deus, que acontecem no nosso dia a dia. Quantas coisas. O nosso ambiente também não é mais um ambiente como o da Idade Média, onde todos observavam as normas religiosas, quando ouviam os sacerdotes, o Papa. Hoje há tantas opiniões, tantas coisas que acontecem e que nós precisamos ser firmes na nossa fé. Então, Jesus estava anunciando no Evangelho, como nós ouvimos também no domingo, estava anunciando a destruição do Templo de Jerusalém. Ele estava lá no Jardim das Oliveiras e contemplando a cidade. Então ele dizia para os discípulos: tudo isso vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. E então a nossa vida é provisória, nós estamos aqui também de passagem. Vejam os ensinamentos que nós podemos ir tirando da Bíblia, as lições que a palavra de Deus nos traz para a nossa prática diária. Daniel está nos ensinando a conhecer cada vez mais a nossa missão, os ensinamentos de Deus e seguir a missão que Deus nos confiou e ser fiel à sua missão. Nós somos instrumentos de Deus e agora Jesus está nos preparando, dizendo: tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai ser destruído. Ele não quer pôr medo em nenhum de nós, e nem nos discípulos da época. E a gente falando das coisas terríveis que acontecem hoje, a gente não quer pôr medo em ninguém, mas despertar a esperança, porque a nossa fé está firme na pessoa de Jesus. Por isso Jesus está terminando aqui o Evangelho, dizendo: permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, a salvação. Permanecendo firmes, perseverantes. Então, precisamos ter muita paciência, viver na comunidade, estarmos prontos para atender aquilo que Deus pede de cada um de nós. Então, se a gente vive em comunidade, a gente tem oportunidade de conversar com as pessoas, tirar as nossas dúvidas, ouvir a palavra de Deus, buscar o sacerdote e tirar todas as nossas dúvidas a respeito de tudo aquilo que está acontecendo no mundo de hoje. Então, Jesus está falando dessas perseguições, mortes, prisões, até sendo nós sofrendo a perseguição dentro de nossa família, pais, irmãos, parentes. Não é para pôr medo, mas para despertar em nós a esperança. Nós estamos no final do ano litúrgico, está sempre no final do ano litúrgico, que não é igual ao ano civil, que termina 31 de dezembro. Próximo domingo começamos o Advento, o novo ano litúrgico. Então, no final do ano litúrgico, Jesus sempre nos pede para fazer um exame de consciência, examinar a nossa vida, os nossos comportamentos, atitudes, para que a gente possa estar sempre no caminho que Deus traça para nós. Então, nós também precisamos ser para os nossos irmãos exemplos, testemunhas. Como Jesus disse aqui, no meio desses acontecimentos, vocês vão ter oportunidade, ocasião de testemunhar a vossa fé. Então, no meio de tantos problemas que acontecem hoje, na sociedade, no mundo de hoje, nós somos chamados a testemunhar a nossa fé e ser para os outros, ser de esperança, despertar a esperança. A gente não pode ficar dizendo aí para os outros: não tem jeito mesmo, é o fim do mundo mesmo, está tudo acabando. Não é para colocar a depressão, a tristeza, a revolta nas pessoas. Nós somos chamados a ser seres de esperança, despertar a esperança, acreditar no poder do Senhor, porque Ele é o Senhor da história.